Mandaré 100%, Jesus, 11 horas e 11 minutos, é aquela hora, a hora da palavra de Deus. E nós estamos alegres, felizes pela sua audiência, pelo seu carinho, por ter você aqui conosco, sempre participando da programação. Que Deus abençoe a cada vida, a cada irmão que está respondendo aí a gente pelo WhatsApp aqui da Rádio Tamandaré e os irmãos que vêm aqui pelo nosso Instagram. Deus abençoe nossa irmã Dáustria Regina, sua família, os irmãos que estão aí em outros países, a irmã Raquel Campos, enfim, a todos os irmãos que estão acompanhando aí a programação. Nós vamos transmitir agora a palavra de Deus que está escrita em Neemias capítulo 6 e o versículo 15 em diante, tá bom? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo, todos os inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá já lhes ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhes levavam a ele, e Tobias escrevia cartas para me aterrorizar. O texto principal desta mensagem fala sobre a intimidação que os inimigos de Neemias conspiravam. Capítulo 6, versículo 3, que diz: enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, de teor seguinte: entre a gente se ouviu. E Gesem diz que tu, judeus, intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Ora, irmãos, esta passagem é muito lida. Deus abençoe a nossa irmã Dáustria, que está em Água Preta, Pernambuco, nossa irmã Rosiane, nosso irmão Mateus e todos os irmãos que estão aqui acompanhando a gente pelo Instagram. Os irmãos estão acompanhando aí de casa pela frequência da Rádio Tamandaré, AM 890, ou pelo aplicativo que vai para todo celular que seja Android, né? Porque ainda não tem para iOS. Você pode baixar a Rádio Tamandaré e acompanhar a gente onde você estiver, pela multimídia do carro, e recebendo a palavra de Deus, porque de nós nada temos se não for a misericórdia de Deus em nossas vidas. Esse texto nós já ouvimos muitos pregarem, né? Cada um dá uma, vamos dizer, um norte para a mensagem, cada um fala algo. Mas eu queria citar uma situação dessa reconstrução de muros que Neemias fez, né? Convidado ali por Deus para estar com essa incumbência. Mas eu queria botar o título, vou até escrever aqui na minha rede social, no Instagram, missionária Milka Tavares. Você pode entrar pelo Instagram e acompanhar pelo vídeo. Já quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Paulo, que está ouvindo a programação aí em Goiás, não é? E que Deus abençoe a vida dele e de toda a sua família. Nós ontem atendemos o seu pedido, tocamos uma canção a pedido dele. O versículo é:
Neemias capítulo 6, versículos 3, 4 e 5, e depois li do 15 ao 19. O texto que eu vou botar aqui no meu Instagram, já estou escrevendo inclusive, para você ir acompanhando, reconstruindo uma vida, anota aí, reconstruindo uma vida com propósito, tá? Foi esse o texto que eu decidi colocar, claro que levada por Deus, porque nós não podemos escolher ou fazer como queremos, mas temos que agir conforme a vontade de Deus. Há momentos na vida que a gente olha para trás e a gente percebe que algo foi quebrado, né? Assim como aqueles muros de Jerusalém, os muros quando a cidade foi sitiada, e ali foi necessária essa construção, né? E a gente entende que acontece também isso com a gente. Às vezes percebemos que algo está quebrado, um relacionamento se desfez, um ministério que você tomava conta ou você fazia parte perdeu a força, um sonho que foi deixado de lado, ou até mesmo uma comunhão com Deus que já foi muito intensa e hoje já não é a mesma coisa. Então, o que eu quero convidar você a ver é que você possa aprender a reconstruir a sua vida com propósito. Porque veja que na passagem que Neemias estava naquela construção que já era difícil, ele ajudou, arrumou trabalhadores, ele estava edificando o muro, que não queria deixar nenhuma brecha, né? Queria colocar as portas, queria deixar ali aquela cidade novamente protegida. Se levantou Sambalate, Tobias, Gesem, começou a preparar situações nas aldeias aonde eles passavam para estar intervindo, estar prejudicando, estar impedindo aquela reconstrução dos muros. Tanto que eles começaram a criar cartas mentirosas para que o próprio rei se levantasse contra Neemias. Neemias era apenas um homem comum, né? Um homem comum que foi escolhido diante de tantas situações. Ele era apenas um rei, copeiro do rei Artaxerxes, não é? Cabia a ele proteger a taça do rei que não fosse envenenada, ou seja, ele era aquele que tomava um leite, uma água, um vinho, primeiro antes do rei, para saber se aquele produto naquela taça era envenenado. Era um homem de alta confiança, mas também que tinha uma vida de perigos, não é? De situações onde ele passava por uma situação terrível. E é destacado ali, fica notável a velocidade da reconstrução do muro para a proteção de Jerusalém. Assim como o muro foi concluído no dia 25 do mês de Elu, ou seja, em 52 dias no nosso tempo, Jerusalém fica numa região montanhosa ali de Judá, no sul, né, do Levante, cercada por vales, montanha, que torna a sua defesa crucial. É necessário ter aqueles muros para proteger. Então, o que aconteceu na vida de Neemias, um homem comum, apenas um copeiro do rei, que tomava conta da taça e agora estava nessa incumbência de levantar os muros, de estar concluindo aquele compromisso que foi lhe imposto, lhe foi dado, lhe foi colocado. É bem interessante, irmãos, que quando a gente vai para este texto, esta mensagem de Neemias, a gente encontra tantas coisas interessantes, e uma delas é a resposta às acusações, às cartas de convite, para ele se retirar de onde estava, para ele deixar aquele serviço, para ele deixar aquele compromisso e seguir aquelas cartas que eram de mentira. Eles estavam usando de algum subterfúgio, de alguma situação, para tirar o próprio Neemias de frente da construção, para levar Neemias a desistir daquela grande obra. Como é que eu estou de frente a uma obra e eu mesmo me ausento dela? Não tinha como. Mas a Bíblia diz que a quarta vez mandaram
enviaram pedido para que ele saísse do lugar. Mandaram também a 5ª vez, através de Sanbalate, o seu moço, para vir também. E continuavam falando a respeito de Jerusalém, falando para o rei de Judá, falando que ele estava preparando a situação até para tomar o reinado. Ele estava nessa reconstrução para que ele, sendo admirado, conseguisse tomar o lugar do rei. Olha, irmãos, às vezes alguém fica insatisfeito quando Deus lhe usa de uma forma diferenciada. Às vezes alguém fica insatisfeito quando Deus lhe usa para um propósito maior. Às vezes alguém fica insatisfeito quando o Senhor te escolhe. Você sendo tão pequeno, aleluia, tão pequeno comparado a outras pessoas. E na verdade o Senhor te escolheu. Por que o Senhor te escolheu? Muitos opositores na época se levantaram tentando fazer o servo do Senhor, Neemias, desistir da obra do Senhor. Mas o servo, ele foi fiel, seguindo a direção do Espírito Santo, que o levava a discernir o que ele queria e saber o que vinha ou não do Senhor, e assim não ser enganado. Porque quem está em comunhão com o Senhor, assim como Neemias estava, ele não é levado por um vento, ele não é levado por uma carta, ele não é levado por uma mentira, ele não é levado por um levante. Olha, irmãos, se você pudesse contemplar a quantidade de pessoas que não suportam ver você prosperar, não suportam ver você sorrir, não suportam ver você se alegrar, não suporta a sua família estar bem, não suporta se Deus lhe deu um carro, ou talvez uma bicicleta, uma casa, um terreno. Tem gente que fica desesperado quando vê o crescimento de Deus na sua vida. Tem gente que não tem prazer em ver você se alegrar. As pessoas estavam querendo que o Neemias, depois de começar essa construção, esta reconstrução, não é? Esse exemplo que ele era, de deixar ali a construção do jeito que estava, pela metade, e ir-se embora com eles. E ver do que se tratava este convite. Mas Neemias mandava sempre a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra que eu não posso parar. Talvez você está me ouvindo agora, talvez você parou. Talvez você deu, vamos dizer assim, atenção às palavras das cartas mentirosas. Talvez você não teve o pré-requisito que Neemias tinha, de atender apenas a voz do Espírito Santo. De atender apenas aquilo que Deus queria e não aquilo que estava sendo investido contra ele. Tem situações em que alguém se levanta porque o Senhor permitiu que você fosse escolhido para algo muito grandioso, e alguém não quer deixar que você cresça, alguém não quer deixar que Deus te use, alguém não quer deixar que você seja, vamos dizer assim, separado para esta grande missão, porque alguém se acha mais capacitado. Alguém pode até dizer assim: oxe, Neemias era apenas um copeiro, e você não me escolhe para este feito, você escolhe Neemias. Por que Neemias? Não é? Olha, Jerusalém havia sido sitiada, invadida, muitos de seus habitantes foram levados cativos, a cidade foi grandemente destruída. Esdras, com um grupo, já havia retornado a Jerusalém e reedificado o templo do Senhor. E Neemias se encontrava em Suzã, na Pérsia, através de Anani, que retornava a Jerusalém, tomou conhecimento da situação real em que se encontrava a cidade. Disso ele busca, então, do Senhor, a ajuda, a solução para aquele problema. Só que ele vai buscar essa solução orando e jejuando. Como copeiro do rei, ele vai à presença do rei e de maneira maravilhosa recebe a ajuda de toda a providência. É tomada ali para que ele retorne a Jerusalém e inicie juntamente com o povo a restauração dos muros e das portas da cidade. Claro que quando você se dispõe para se levantar e ir fazer algo para Deus, para se levantar e estar apto ao trabalho, para se levantar e estar desenvolvendo uma grande obra, muitos inimigos irão se levantar. Porque ele nem quer que a obra cresça, nem quer que venha a resposta de Deus,
ou a atitude das suas mãos, das suas obras. Ele quer fazer porque ele quer aparecer. Ele não quer fazer porque é obra de Deus. Ele não quer fazer porque ele quer honrar a Deus. Ele quer fazer porque ele quer mostrar a alguém que ele sabe fazer. Mas mesmo alguém tentando intimidar Neemias, ele prossegue ali com o seu trabalho. Nada o intimida. A obra do Espírito Santo na vida de Neemias era para ele concluir aquele trabalho. E o Espírito Santo deixou a mente de Neemias blindada, porque vinham as cartas mentirosas, histórias inventadas, mas ele não se retirava do lugar onde ele deveria concluir o seu trabalho. Quando estamos, através do Espírito Santo, sendo dirigidos para fazer uma grande obra, empenhado, o inimigo tenta nos atemorizar, ele tenta nos fazer parar. Nem pense que você fazendo uma grande obra, o inimigo vai deixar você sem nenhuma guerra, não. Porque ele vai se levantar. A Bíblia diz no capítulo 6 que os inimigos da obra, tentando desanimar os servos, fazer com que a obra parasse, por 5 vezes enviaram um mensageiro, pedindo que Neemias viesse ter com eles no vale de Ono, para juntos se congregarem. Neemias conhecia o intento e mandou-lhe sempre a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ou seja, não poderei parar, não poderei retroceder. É isso que o inimigo quer. Quer que você pare, retroceda. Ele sabe a obra que você está fazendo e que alegria você está fazendo. Não há condições de parar a obra, e muito menos dialogar com o inimigo. Não dê o seu tempo precioso para o inimigo das vossas almas, ou para alguém que tem se levantado, querendo fazer você retroceder. Olha, qual é a forma que eu tenho de estar ligado? Aleluia, de estar ligado ao Espírito Santo e saber quando é hora de ir e quando é hora de parar. Olha, presta bem atenção. Estou fazendo uma grande obra de forma que não posso descer, ou seja, não posso parar, não posso ir ao encontro de vocês. Descer significa parar a obra, retroceder e ter com o inimigo. Não há condições disso, de acontecer esse diálogo, como já falei. Neemias tinha autoridade para dizer não ao inimigo, porque fazia uso das armas que são poderosas de Deus para destruir as fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 5 afrontas aconteceram, 5 meios de resisti-las. A palavra de Deus nos faz entender que assim como Davi buscou nas águas do ribeiro as pedras com as quais foi enfrentar o gigante Golias, estas 5 pedras estão também na disposição como meio de graça para vencermos a luta. A primeira pedra, a primeira carta mentirosa que se levantou, como é que se vence? Oração e clamor, Neemias 1 e 4. Jejum, Neemias 1 e 4. Ao saber do estado dos muros e portas, orou e jejuou. Na madrugada, descer de madrugada, Neemias 8 e 3. Reuniram desde a alva até o meio-dia, em jejum, consagração e oração. Através da palavra, leram uma palavra, declarando e explicando por que deveriam estar fazendo aquela obra. E também louvor, não é? Esdras abriu a palavra e o povo se pôs de pé, louvou ao Senhor e respondeu amém. Amém. A salvação. Amém. A manifestação da graça do Deus conosco. Amém. Que pela graça de Deus nós recebemos. A graça de Deus para conosco é uma bênção que nos é concedida pelo amor que Ele tem por nós. Para recebermos as bênçãos de Deus pela sua graça, o seu favor, o seu amor, a sua misericórdia, o Senhor nos deixou estas armas infalíveis. Os meios de graça, ou seja, a maneira de buscarmos as nossas bênçãos. Como é que eu vou reconstruir a minha vida no propósito? Temos que ter confiança em Deus. Temos que entender que vamos escapar de toda e qualquer cilada que o inimigo monte. Temos que entender que alguém pode até se levantar, mas com isso não quer dizer que esse alguém vai ser vitorioso, porque não vai. O Senhor está contigo. O Senhor tem te guardado. O Senhor tem feito algo grandioso na sua vida, para que você permaneça no seu lugar. O Senhor está te dando uma lição sobre teus inimigos,
que querem impedir você de fazer a obra de Deus. Ele está dizendo, diga para eles, eu estou fazendo uma grande obra de forma que eu não posso perder tempo, de forma que eu não posso voltar, de forma que eu não posso parar, porque o Deus que me chamou me ensina com as experiências, me ensina com os momentos de atitude que eu tenho diante de Deus. É necessário você aprender, né? É necessário você aprender com Neemias a permanecer no seu lugar. Porque a história já traz uma narrativa sobre os sobreviventes da cidade de Jerusalém, que havia sido sitiada. Neemias recebeu a visita do seu irmão Hanani e alguns de Judá. Estes lhe contaram a miséria que tinha acontecido e o que como estavam os moradores da cidade, que foi devastada por fogo. E quando Neemias ouviu tal relato, se entristeceu ao ponto de orar e jejuar, e se compadeceu dos seus irmãos que estavam em Jerusalém. Chorou, orou, jejuou, como ele era copeiro do rei. Certo dia, entrando na presença, ele lhe perguntou a razão da sua tristeza, e Neemias, aproveitando aquela oportunidade que Deus estava lhe concedendo, orou mentalmente e contou ao rei o motivo da sua angústia. E o rei, movido por Deus, ofereceu ajuda, lhe deu recursos para que ele restaurasse Jerusalém. Mas veja, ao tempo que ele pediu ajuda ao rei para restaurar os muros, começaram a vir as cartas mentirosas para impedir o seu trabalho, até dizer que ele estava fazendo essa reconstrução para se tornar um rei. Meu Deus! Será que a gente tem tomado essa atitude que Neemias tomou de oração, de jejum, ao invés de estar conversando balela, escutando palavras torpes ou contrárias de alguém? Será que você tem chorado por pessoas que estão amarguradas, paradas no caminho? Será que você tem se compadecido dos seus irmãos que estão parados na fé? Ou será que cada vez mais, por aumentar a iniquidade, você já esfriou? Você já nem sente mais a vontade de ajudar ninguém? Neemias, ele teve um foco para realizar sua missão. Ele disse, eu vou é por aqui. Eu tenho um objetivo, meu alvo maior é a pessoa de Jesus Cristo. Penso também que ele está focado em não esmorecer até que tivesse atingido o seu alvo. Vemos na história que Neemias era focado. Seus opositores fizeram várias tentativas de dissuadi-lo, mas não conseguiram, porque Neemias desistiu em momento algum. Ele estava focado, ele sabia quem tinha colocado no seu coração aquele desejo. Muitas vezes nós somos submetidos a provas, nós passamos por situações, mas para que a gente continue firme no nosso propósito, a gente não pode desistir, nem perder o foco. Temos que estar no desafio. Talvez, às vezes, alguém prepara para você parar, ou queira que você pare um pouco para ir ter com o seu inimigo. Mas o Senhor está dizendo, não é para desistir do teu projeto de vida, não é para desistir do teu propósito de vida, não é para deixar de reconstruir aquilo que foi sitiado pelo teu inimigo. Pelo contrário, Neemias teve discernimento em suas ações. A gente pode ver claramente. Um dia eu fui à casa de Semaías, que estava trancado portas adentro, e ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia contratado. Ou seja, alguém estava querendo levar Neemias dentro da casa do Senhor. Semaías começou a fazer esta conversa para que colocasse ele dentro das portas fechadas, mas ele não foi. Pelo contrário, ele disse, ele foi contratado, ele teve o discernimento para perceber que era uma emboscada, que alguém estava preparando a situação para que ele tivesse ali entendendo
que era a vontade de Deus ele estar ali, não era. Na verdade, eles estavam motivados para querer atentar o mal contra Neemias. Tem pessoas que dão até propostas, elogios, conselhos, sugestões que vêm muitas vezes, mas às vezes é com o intuito de aproximar, como diz alguém que diga, como um bicho peçonhento para lhe dar o bote. Muitas vezes agimos sem discernimento, porque a gente está precisando daquela ajuda e a gente vai, paga um alto preço por aquelas escolhas, aquelas decisões erradas. O Espírito Santo é que nos capacita, nos orienta dia a dia a saber qual o caminho. Ele é que nos convoca à intimidade com ele, para que ele, em oração, jejum, ele te responda, me responda. Neemias esteve assim, em contínua oração. Neemias esteve numa situação de jejum. Neemias queria ser dirigido pelo Espírito Santo. Por isso que a reconstrução dele tinha propósito. E o propósito era reconstruir o muro. Qual é o teu propósito? Reconstruir teu casamento? Reconstruir a tua família? Reconstruir o teu trabalho? Reconstruir a tua vida espiritual? O teu status na igreja, talvez, que foi desmoronado, destruído por uma atitude leviana que você tomou? Neemias está enfatizando e mostrando que ele não bastava somente orar, mas em algumas necessidades ele precisava também jejuar. É necessário buscar ao Senhor em oração, mostrar os projetos, mas também estar em jejum. É bem verdade que muitos de nós, por causa das lutas, das adversidades, queremos parar a reconstrução, queremos parar o propósito, porque vem Tobias, Sanbalate, Gesem, vem um perseguidor, cartas mentirosas ao nosso respeito, alguém inventando calúnias. Mas Neemias tinha um foco, tinha um discernimento do Espírito Santo para entender que com a sua experiência com o Pai, com o seu tempo de oração, Deus estava abençoando a sua vida, lhe dando resposta, lhe dando norte. Será que eu e você estamos atentos? Será que nós estamos aprendendo com essas experiências de Neemias? Será que nós estamos sendo reavivados pela palavra, pela oração, pelo jejum? Ou será que nós estamos tão preocupados com as cartas mentirosas? Tão preocupados com aqueles que se levantaram que a gente não consegue ver o trabalhar de Deus? Eu estou realizando uma grande obra, de forma que eu não posso descer. Eu estou realizando uma grande construção, de forma que eu não posso parar. Eu estou realizando um grande projeto, que eu não posso deixar que a minha mente seja perturbada ou levada por algum inimigo. Quando o inimigo fracassa com o método de ataque, ele muda a estratégia, irmãos. Eles estão agora, os inimigos que se levantam, com métodos totalmente novos, sofisticados. Métodos para nos tirar da visão, nos tirar do foco. E a obra do Senhor que Deus colocou na vida de Neemias não dependia das cartas mentirosas, não dependia das situações. Neemias conseguiu concluir uma obra em 52 dias. 25 no calendário deles lá. E no nosso tempo, 52 dias. No mês de Elu, né? 25 dias no mês de Elu. E no nosso tempo, 52 dias. Talvez você esteja me ouvindo aí, você talvez está fazendo uma grande obra, mas está se preocupando com as cartas mentirosas, está tentando se explicar para inimigos, está tentando dialogar com inimigos e com isso atrasa a tua reconstrução. Atrasa você reconstruir a tua vida com um propósito. Você tem que ter um propósito. Neemias estava reconstruindo o muro. Fisicamente, materialmente, era exatamente isso que ele estava fazendo. Uma cidade sitiada, queimada, ele estava reconstruindo os muros, as portas, deixando tudo no lugar como ele desejou. Porque ele ficou ansioso quando viu a situação de miséria que se encontrava Jerusalém. Mas em algumas situações de nossas vidas, o inimigo vem destruir aquilo que nos dava alento, nos dava força, paz, tranquilidade. Às vezes a reconstrução machuca. Você retomar o seu chamado, você retomar o seu compromisso, você retomar uma grande obra que Deus te chamou, não foi homem.
não foi anel no dedo, não foi estudo. Você não abriu uma obra, não está de frente ou não está trabalhando para o Senhor para mostrar alguém que tem ou que sabe. Você está atendendo a um chamado. O seu coração de cristão, de obreiro, de mulher de Deus, de um homem que trabalha na obra, está sendo envolvido por uma necessidade do povo, de palavra, de cuidado. E alguém com cartas mentirosas, quando olha para você, diz é nada. Aquilo ali é para ter recurso, aquilo ali é para comprar o carro, aquilo ali é para ter um status, dizer que é pastor, que é missionário, que é pastora. Mas não, irmãos, olha, eu costumo dizer, nas minhas falas, eu até vi a Miriam Pereira repetir isso, mas nas minhas falas com alguns pastores, eu digo, eu sou cantora, vou fazer 25 anos missionárias, trabalho em rádio, tenho um nome divulgado de mídia. Se eu fosse ter o retorno financeiro de mídia que eu tenho, eu era riquíssima. Mas se eu não fiquei rica até hoje, eu vou cobrar uma igreja um dinheiro que a igreja não pode pagar? Eu vou chegar para a igreja e dizer, ó, só venho por 50 mil, só venho por 10 mil. Eu disse até a pastora Camila, meu cachê de lei de cada uma 10 mil, prepare lá. Claro que brincando, né, irmãos? Mas tem cantores que fazem isso, pregadores, que se torna impossível, mesmo que a gente ame, veja eles ministrando, trazê-los para o nosso ministério ou estar junto de nós, por causa do valor do recurso. E veja bem que quando a armadilha foi preparada para Neemias, que Semaías o convida para conversar dentro da casa dele. Ele poderia ter ido, mas ele, como estava em oração, em jejum, o Senhor deu discernimento e disse a Neemias, vai na emboscada, prepararam uma cilada, não entra lá. Então, ao mesmo tempo que a gente está reconstruindo uma vida com um propósito, que é claro, chegar na glória, estar no céu, a nossa riqueza não é aqui não, irmãos. E, repito, se eu não fiquei rico até hoje, não vou ficar mais. Só se Jeová quiser me dar um recurso que vem de todos os lados e de repente me abençoar. Mas eu não tenho esse desejo. A minha vontade é ter um recurso próprio, que eu possa ter um grupo comigo de cantores, pregadores, para a gente visitar várias cidades que nunca teve um evento com cunho realmente de evangelismo. Ter uma carreta para pregar. Eu ter condições de colocar combustível, de vir sem pedir nada a nenhum ministério. De visitar, de estar junto. Eu estou indo para Timbaúba agora, sábado, numa ação missionária que milagrosa, porque a gente não tem. Nenhum de nós, dos projetos pequenininhos que estão envolvidos, não tem recurso próprio para sair fazendo obra. E a gente vai lá para Timbaúba ajudar a obra lá de uma missionária e vamos com os nossos custos para ir para Timbaúba fazer uma obra com crianças e mulheres ali carentes de uma comunidade, juntamente com a missionária Lucilena, que já visitou a África e outros lugares. Ela disse, eu visitando outros países com fome, aqui tem muita fome ainda. É como eu digo, eu prefiro visitar Pernambuco, nos lugares que estão necessitados, de que sair país por aí, sem saber falar a língua, e não evangelizar o meu estado. Então é isso, irmãos. Neemias não deu ouvidos às palavras dos inimigos que levantavam falsos, até dizendo que ele estava reconstruindo para se tornar rei. Tem alguém que chega e faz alguma coisa, alguma pretensão tem. Esse ano é ano de eleição, né? Aí se a gente faz a obra, faz isso, deve ser por causa de política. Se a gente vai ajudar alguém, é porque alguém é político. Aí isso aí deve ser porque está candidato. Ou então está apoiando algum candidato que quer mostrar serviço. Irmão, eu faço a obra a tempo, fora de tempo. Não tem esse negócio se é política, se não é. Não. Eu nem estou interessada nisso. Mas sempre tem as cartas mentirosas. E até se preocupa se a gente ganha muito dinheiro, como está falando a Bispa Camila aqui. Se você vê onde eu moro, minha casa é humilde, meus móveis são humildes. Eu queria ter uma casa com uma piscina bem grande para levar os irmãos para lá, com um monte de quarto. Para os pastores, quando viessem, ter onde se hospedar. Mas não tem. A minha piscina é um tanque que tem minha água que manda para cima. Só se for essa. E lá na avenida tem um canal, só se for esse. Não tem. Mas se Jesus quiser me dar, eu vou dizer que não quero? Claro que eu quero. Eu não sou hipócrita. A gente tem um desejo de coisas melhores, a gente trabalha para isso. Mas se não tem, irmãos, não é por isso que a gente vai dizer que Deus não é pai, que Deus não está atendendo, que Deus não faz. Não. Neemias estava aqui dizendo tudo. A tua ida e vinda, entrar numa casa que alguém te chamou, entrar dentro até do templo que alguém te chamou, pode ser uma emboscada.
Às vezes alguém te chama para o ministério dele, para tu ajudar. Quando o ministério cresce, ele vira as costas para você. É verdade. Tem que falar, senão morre, irmão. É verdade. Às vezes te chama para uma obra que ele faz missionária no meio da rua. Quando a obra cresce, quando começa a frutificar, quando aparece o recurso, não quer mais saber de você, nem lhe ajuda mais. Às vezes a gente entra numa empresa, Deus manda a gente ir até lá orar, a gente ora, Deus manda a multiplicação, a pessoa até deixa de falar com a gente. Acontece muito isso. Aqui na Rádio Tamandaré, quantos não foram já abençoados por esse ministério? Quando pegou o seu recurso, ó, debandaram. E é assim, irmãos. Neemias estava numa reconstrução, o seu foco era esse, reconstruiu, concluiu com um tempo médio impossível para a quantidade de construção que ele tinha que fazer, 52 dias. As raposas derrubaram os muros enviadas pelo povo. Vinha alguém tentando impedir os trabalhadores de trabalhar. As cartas chegavam ao rei, que autorizou ele, que ele era copeiro dessa taça para o rei não morrer envenenado. Disseram ao rei que ele estava querendo o posto dele. Então tudo isso é criado. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, se levante. Volte a ter uma reconstrução de uma vida com propósito, que é o céu. Volte o seu foco para Deus. Trabalhe na obra. Não se preocupe se A e B não concorda, se A e B não vê a glória de Deus sobre a sua vida. Tem gente que diz até que você não tem aparência de cristão. Você não está aqui para agradar pessoas. Você está aqui para servir ao Deus vivo. E nesta intimidade de oração e jejum, o Espírito Santo te guiará a reconstruir uma vida com propósito. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família em nome de Jesus. E que esta palavra seja aplicada no teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.